Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Você sabe o que é coach? Coach é uma palavra inglesa que ainda não tem tradução direta assim para o português. Se escreve C-O-A-C-H. Coach. Ela significa um tipo de profissional que usa uma série de recursos para ajudar uma pessoa a atingir suas metas profissionais ou pessoais, pela ampliação da autoconfiança, da quebra de crenças limitantes, para que as pessoas possam conhecer e atingir o seu potencial máximo e alcançar suas metas de forma objetiva e principalmente de forma assertiva. Ainda não está claro? Pois vai ficar já na conversa que nós vamos ter com o deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. Segundo ele, as atividades de coaching cresceram tanto que ele até apresentou um projeto regulamentando a profissão de coach. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Tem alguma coisa a mais capaz de esclarecer o telespectador sobre essa atividade? Olha, Paulo, obrigado mais uma vez por estar aqui participando do seu programa e a oportunidade da gente estar debatendo esse tema tão importante hoje no Brasil, que é o coach. Não só no Brasil, mas no mundo. Você fez uma bela introdução daquilo que a gente precisa hoje no Brasil. A profissão do coach tem crescido, e sobre o que é coach, a profissão hoje tem crescendo muito aqui no Brasil, principalmente, assim como cresceu alguns anos atrás nos Estados Unidos, porque perceberam que o coach é uma grande profissão que pode colaborar com as pessoas a atingirem metas e objetivos. Preciso registrar que o coach ele não é um processo terapêutico, como de um psicólogo, nem tão pouco ele entra na seara da saúde mental das pessoas. E aí é por isso que é importante a regulamentação desta nova profissão, para a gente colocar limites de atuação. Dentre outras coisas, a gente está colocando limites de atuação, colocando até onde o coach pode trabalhar, o que ele pode trabalhar, e a gente tem isso como um cenário mais transparente hoje no Brasil. A gente também diferenciar o coach daquele charlatão, por exemplo, que é visto muitas vezes como uma pessoa que tenta fazer uma autoajuda e não tem fundamento, base científica nenhuma. Pois é, e como é que é a preparação desse profissional para poder ele agir, atuar no mercado? Olha, hoje essa preparação é absolutamente livre e o que a gente quer é uma regulamentação. Mas essa regulamentação já é baseada numa discussão que a gente fez com os coaches e que eles disseram que existem 3 categorias. A primeira delas é a do coach formado, que ele apenas pode atuar como coach. A segunda é a que ele vai ter como se fosse uma especialização naquela profissão. E a última é a do trainer coach, que ele dá realmente aula para outros se tornarem coach. Qual que é a grande diferença? A grande diferença do coach que está na base da pirâmide é que ele treina o cidadão que não tem nenhum tipo de treinamento para isso. E aí a gente vê diversos tipos de treinamento na área do coach. Desde um profissional que está querendo buscar um melhor desempenho até a pessoa que está buscando, por exemplo, um melhor desempenho na sua vida pessoal. E ali ele passa a ter o coach como uma pessoa que está instruindo ele como alcançar aqueles objetivos. Então, o coach seria, grosseiramente traduzindo, um instrutor pessoal, como um personal trainer. Exatamente. Faria, né? Exatamente. Vamos dizer que a semente de estudo, no meu ponto de vista, seria lá atrás, na década de 50, quando iniciaram os gurus dos grandes empresários, dos conglomerados que começaram a surgir nos Estados Unidos e na Europa. Então, os grandes presidentes, os CEOs, que a gente chama hoje, mas que eram antigamente chamados de presidente da empresa, presidente de empresas, eles tinham os gurus, que eram os momentos que eles saíam ali da empresa para poder ter alguém para conversar, dividir os problemas dele, mas não na função de psicólogo. Pessoas que já tiveram a experiência profissional ou que já passaram por aqueles problemas e que estariam dividindo ali com ele formas de atingir. Ou seja, ali nós não estamos tratando de um problema mental, de sanidade mental, nada disso dentro não é uma deficiência, uma doença, uma depressão. Pelo contrário, o coach, quando ele se esbarra com isso, ele tem que abrir mão de fazer o treinamento com a pessoa. O coach, ele vai
ajudar a te incentivar a atingir as metas. É um caso muito interessante, por exemplo, eu tenho um colega que é um coach, que ele treina equipes de venda de uma empresa. Então, todas as manhãs ele se reúne com algumas equipes de vendas, com um ou com outra, dependendo do dia, para poder ajudá-los a vender mais, a motivá-los, a pensar em mecanismos de deixar esse pessoal mais engajado na venda. Isso é um caso. Isso funciona para várias áreas, deputado. Por exemplo, um time de futebol, vamos dizer assim, o time, sei lá, a seleção brasileira, seria beneficiada com a participação de um coach? Olha, com certeza, não à toa, o técnico em inglês chama coach. Pois é, por isso mesmo que eu perguntei. Então a gente pode. Então, técnico. O coach é técnico. Então, assim, além disso. Mas aí a função seria diferente da do técnico. Exatamente. A profissão hoje do coach, ela é vista como uma pessoa que vai incentivar, que vai instruir. Então ele pode ajudar, por exemplo, fazer um trabalho ali com um jogador especificamente que esteja passando por uma dificuldade, ou ele está ali querendo superar um limite dele, entendeu? Como também ele pode estar fazendo isso com o grupo inteiro. Existem essas duas modalidades, você vê individualmente. E às vezes o problema... Porque é uma técnica que envolve também toda essa parte de motivação. Então eu acredito que seja importantíssimo, por exemplo, porque uma equipe ela está em disputa, ela tem que conseguir atingir metas. Exatamente. E aí passa por todo esse trabalho de você estar atingindo. Tem pessoas que trabalham isso para de repente parar de fumar, entendeu? Ou para poder ser um marido melhor, uma pessoa melhor dentro de casa, entendeu? Tudo isso são pequenos objetivos, que pequenos que eu falo no sentido do dia a dia das grandes dificuldades que nós temos, mas que são atingidos com relação ao coach. E para isso a gente precisa, o importante é regulamentar a pessoa que está fazendo esse treinamento, para que a gente saiba diferenciar que aquela pessoa ela tem o treinamento adequado para estar levando aquele indivíduo de um lugar para um outro melhor. Deputado, eu queria saber o seguinte, que nível teria essa profissão? Seria de nível superior, básico, médio, o que é? Exatamente, é uma especialização de nível superior. A gente coloca o treinador, a partir do momento que ele vai ter o treinamento de coach, ele vai ser um técnico especializado em coach, certo? Onde ele não pode entrar na seara do psicólogo, nem tampouco na seara do recursos humanos, nem em outra qualquer, ele é coach. E aí... Há uma especificidade na atividade dele, né? E aí por isso que a gente precisa diferenciar essa profissão através de quê? De cursos, diplomas e regulamentação. Um segundo momento seria a criação dos conselhos. E esses conselhos técnicos, só pode de técnico de coach, como a gente tem um CREA, os outros conselhos de OAB, conselho de classe, eles seriam o CAL, né, que não é mais o CREA, o CAL de arquitetura, eles seriam criados por iniciativa do executivo após a criação da profissão. Então, primeiro a gente regulamenta ela aqui, depois, no segundo momento, cria os conselhos. Os conselhos. Quando eu fui convidado para fazer essa entrevista com o senhor, eu procurei um amigo meu, que é coach, lá de Manaus, Marinaldo Matos, e ele me mandou algumas perguntas que ele achou que seria interessante, poderiam ajudar. E uma delas diz assim: o coach é uma metodologia de abordagem que traz resultados facilmente medidos, medíveis, mensuráveis. É um suporte à economia. E aí ele provoca, por que o Brasil patina na tomada de decisão só agindo quando o circo está pegando fogo? Exatamente. Porque já era o tempo da gente ter regulamentado isso. Exatamente. É uma característica do nosso país, né? A gente às vezes chegar um pouco atrasado, de muitas vezes do poder público aqui no nosso país, a gente chegar um pouco atrasado na regulamentação de algumas profissões. Você vê que a gente já tratou, aqui está tratando no Congresso, por exemplo, outra iniciativa minha de youtubers e blogueiros e influenciadores digitais, que é uma profissão totalmente nova e que não está regulamentada no Brasil. Eu já pedi... E a quantidade de profissionais nessa área que existem, até de repercussão internacional aqui no Brasil, a gente tem vários. Exatamente. Hoje, o influenciador digital, assim como o coach, ele não pode criar a própria empresa MEI ou uma empresa própria sem que ela não tenha uma outra característica de palestrante, de empresa de eventos, no caso do coach. Uma coisa similar aí. Exatamente. Para justificar. Exatamente. E aí ele pega alguma coisa similar para justificar e que não é aquilo que ele realmente é. E aí hoje, e o poder público, normalmente no Brasil, ele corre atrás
da solução, para tapar o buraco. A gente precisa mudar, o Brasil está modernizando, acredito que a gente vai mudar. Entrei na política por isso, estou no meu primeiro mandato. Mas eu acho que aqui no Brasil, o coach especificamente ganhou uma dimensão muito grande. Hoje você tem cursos de coach que formam, numa única vez, 3, 4 mil profissionais. Deputado, só para encerrar, o tempo está praticamente esgotado, mas não posso deixar de lhe fazer uma pergunta. Há vários projetos que foram apresentados e que tramitam tanto aqui na Câmara quanto no Senado. O seu é que vai sair na frente? Olha, vai puxar os demais? Eu pedi a unificação de todos esses projetos, certo? Daqui da Câmara, são 3 projetos. Curiosamente, todos os outros 2, além do meu, foram apresentados no mesmo dia que o meu. Isso eu pedi a unificação deles para que a gente possa realmente sair na frente e abrir o debate. Mas eu não tenho vaidade nenhuma de ser o pai disso, eu quero que seja regulamentado. Porque, na verdade, eu não sou coach. Isso foi uma demanda que eu recebi deles, da sociedade. Então, o que eu quero é poder regulamentar, e eu tenho certeza que com isso eu estarei contribuindo com a nossa sociedade, com essa categoria tão importante. Deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Paulo. Você de casa, obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.